Lições preliminares de filosofia, uma introdução à boa filosofia. Então, esse curso é uma introdução à filosofia e essa parte que eu quero ministrar para vocês é uma. Eu quero trazer para vocês o que é a filosofia, né? E características da filosofia. E esse curso também vai contar como se estudar, né? Como se estudar a filosofia e a filosofia faz parte da vida intelectual, né? Então, eu até coloquei aqui no subtítulo uma introdução à boa filosofia. Por quê? Porque existem filosofias que não são boas. Então, é claro que é óbvio para mim hoje, depois de ter estudado filosofia por tanto tempo, depois de décadas estudando, eu estudo filosofia desde 1999, 98, 99, quando eu ainda tinha lá meus 19 anos, 18, 19 anos, é, você descobre que tem filosofias com o tempo, depois você vai tendo percepção e perspicácia, né, para entender as coisas, compreender as coisas na filosofia, e você vê depois aí quais são os filósofos que são bons filósofos, são péssimos filósofos, né? Por quê? Porque a filosofia é uma técnica. A filosofia, ela não é uma algo que você apenas, vamos dizer assim, é um conjunto de opiniões na história, cada vez um homem falou uma coisa. Não, envolve uma técnica, envolve um fazer, envolve um jeito de fazer, né? Então você vai perceber que tem filósofos que eles são mais técnicos, ou seja, ele tem mais precisão lógica, mais poder de análise, e outros que cometem equívocos, mas esses equívocos muitas vezes são passados como acertos, e alguns seguidores daqueles filósofos, alguns discípulos dão continuidade àqueles erros, né? Então isso é comum na história da filosofia, é muito comum. Então você tem assim, no estudo da filosofia, não existe uma ideia de progresso, tá? Essa é a primeira coisa que você tem que entender. A filosofia não, ela não trabalha com a ideia de progresso. Eu menciono isso no outro curso sobre os pré-socráticos, onde eu explico o estudo da natureza da história da filosofia, né? Então não existe progresso. Por quê? Porque às vezes você pode ter uma perda, né? Não é porque um filósofo mais recente é melhor do que o anterior, né? Como acontece nos celulares ou num carro, né? Um carro vai evoluindo para novas versões, ou uma televisão. Na filosofia, não. Na filosofia, você pode ter perdas, às vezes, por séculos, algo que foi compreendido num período, por séculos, às vezes, ou por algum período, desaparece aquela compreensão, ninguém se dá conta daquilo mais, e aí alguém vem depois e redescobre aquele pensamento, aquela filosofia, aquela reflexão daquele filósofo e traz aquilo de novo ao palco, assim, daquela situação histórica, e aquilo traz daí novos estudos e novas compreensões. Então é assim que funciona a filosofia, né? Em todos os ramos dela. Então, o que eu quero passar nesse curso é uma introdução ao que é a filosofia, características, aspectos históricos e coisas elementares que nós precisamos compreender no estudo da filosofia, né? Temas e assuntos importantíssimos para compreendermos, né? Então, a filosofia é a nossa situação. Então, isso aqui é algo que eu quero deixar com vocês, né? Que é o seguinte. Então, a filosofia se faz dentro da situação, da nossa situação, né? A filosofia se faz necessária para compreender a minha situação histórica, o que está acontecendo comigo. Então, aí está a justificativa dela. A minha situação, não só histórica na sociedade, ou na cidade onde eu moro, no estado, mas historicamente eu como pessoa, na minha história de vida, na minha história familiar, na minha história pessoal, nos meus conflitos, nas minhas incompreensões, né? Então você imagina, você é lançado no mundo, na existência. Então essa é a sua situação, é a nossa situação. Mas você pode ter a oportunidade de encontrar, de ouvir os grandes homens, os grandes pensadores, os grandes filósofos da humanidade. E como que eles compreenderam as coisas, né? Por exemplo, o que é a amizade, igual Aristóteles discute sobre a amizade na ética, como a coragem, o que é a justiça, como deve ser vivida a vida, como a sociedade deve se organizar, o que é a democracia,
o que é a igualdade, como que nós devemos educar as crianças, como que nós devemos organizar a sociedade. Então são perguntas que foram feitas pelos filósofos e foram discutidas, né? Como é que nós conhecemos as coisas? Né? O que que é o conhecer? O que que é o saber? Quando eu posso dizer que realmente eu sei algo, né? Que eu realmente conheço algo? Então essas são coisas que vão surgindo na vida. Né? Algumas pessoas questionam, outros questionam e depois deixam de se questionar e aceita aquilo que a vida se apresenta a você. Né? Então, filosofia não é o nome de uma disciplina, como a geometria, a química ou a lógica. Tá? Hoje, às vezes, a gente compreende, a filosofia pensa que ela é uma disciplina, porque você vai lá, você tem uma disciplina na grade acadêmica de um curso. Todos os cursos têm uma disciplina de filosofia. Então, é uma disciplina. Não, não é uma disciplina. É uma das dificuldades da filosofia, um dos problemas da filosofia e que se decorre isso em toda a história da filosofia, que você vê isso em toda a história da filosofia, é a compreensão do que é a filosofia. Né? Então, a própria história da filosofia é a busca da compreensão do que é a filosofia, vamos dizer assim. Então, a história da filosofia é, de uma certa forma, filosofia também, porque está se buscando a filosofia. Isso é uma compreensão do Xavier Zubiri. Então, é a denominação de um empreendimento, de uma tarefa, ou de o que fazer. Então, é de um fazer. Então, é algo que eu faço. Filosofia é algo que se faz. Né? Não é só o pensar. O pensar é uma ação. É isso que a gente erra às vezes. A gente acha que ação é uma coisa e pensar é outra. Pensar já é agir também. Já é uma ação, é uma atividade interna. Né? Então, você tem que entender que dentro da vida, talvez a gente vai falar isso mais à frente, a vida existem duas dimensões. O ser humano tem isso. Existe né, a vida é feita de fatos, né? Então a realidade tem os fatos. Estou escrevendo aqui, não sei nem se vai aparecer alguma próxima frase aqui. Deixa eu deletar, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu tentar apagar isso aqui. Não sei nem se dá para apagar isso aqui. Como é que eu apago? Erase aqui, deu. Aqui vai. Então tá, o fazer. Então vamos voltar aqui. O fazer humano. A vida humana, né? A realidade é feita de fatos. Tá? Então vamos escrever fatos aqui. Fatos. É a realidade, as coisas acontecem. Então você tem dois fatos. Tem os fatos externos, aquilo que você vê. Né? Então você, por exemplo, todos esses objetos que estão aqui na mesa são fatos, né? Então externos. Não vou escrever tudo aqui você sabe o que é externo. São fatos, as ações humanas, o impacto, as coisas que acontecem. Né? O acontecer humano. Eu consigo estudar esses fatos externos pela matemática, pela geometria, pela física, pela química, pela biologia. Claro, aí você tem os objetos que conseguem ser estudados dentro de cada ciência. Mas existem também os fatos internos. Também acontecem. E também podem ser estudados. Né? Os fatos internos também podem ser estudados. Então você tem a psicologia, você tem a lógica, você tem a epistemologia, o conhecer humano. Então o que é esse fato do conhecer? E existe uma forma de pensar que é melhor? Tem como melhorar o pensamento? Porque se nós conseguimos melhorar os fatos externos, né? Tipo uma mesa quebra, você vai lá e conserta. Ou você constrói aquilo de uma forma correta e tem uma forma errada de fazer. Por que não há também dentro? Também. Os fatos internos também podem ser construídos de uma forma correta. Então a psicologia, as emoções humanas, a lógica, o pensamento, né, a forma como eu conheço e a forma como eu organizo os pensamentos também podem ser construídos da forma correta. E isso vai refletir, por exemplo, na forma como eu argumento, a forma como que eu analiso as coisas, a forma como eu interpreto, a forma como eu compreendo as coisas. Então
Aqui nós já começamos a entrar dentro da filosofia. Eu já estou fazendo filosofia com vocês. Isso que nós estamos fazendo é isso. Então vamos lá. A filosofia não se apresenta apenas como um conjunto de proposições objetivas com pretensão de validez, né, como se fossem verdades absolutas, né? Mas a filosofia é um fazer humano. É um fazer humano como um drama com personagens e ação. Em lugar de se pensar em um repertório de verdades, devemos apelar primeiramente a uma situação concreta. Então, o que eu quero ensinar isso para vocês? Uma das melhores coisas na vida é você estudar filosofia a partir da sua situação concreta, realmente de dúvidas que você tem, coisas que te incomodam, né? Então você quer compreender isso. É claro que também, às vezes, estudando filosofia, os problemas que os filósofos apresentam, as coisas que eles começam a investigar e mostrar para você, aquilo te desperta também por uma coisa que talvez você nunca tinha prestado atenção, mas faz parte da nossa situação concreta, né? Então essa situação concreta, e aqui a gente vai pegar essa aula eu montei muito baseado no livro do Garcia Morentes, Lições Preliminares de Filosofia. Esta situação está definida por dois ingredientes ou elementos. Então, quais são eles? Primeiro, o sujeito da introdução. Introdução à filosofia. Então, nós mesmos. Nós mesmos fazemos parte desse fazer, dessa situação. E a filosofia. Então, estudar a filosofia, compreender a filosofia é compreender nós mesmos. E é compreender o que é a própria filosofia, né? E nesse fazer, nessa descoberta, é que nós vamos nos tornando filósofos, vamos dizer assim. É um fazer constante na vida, né? Por exemplo, Aristóteles passou 20 anos com Platão. Platão passou 8 anos com Sócrates, até a morte dele. Quando ele conhece ele com 20 anos, Sócrates morre, ele está mais ou menos com 28. Então é uma busca de compreensão de si, de que nós somos no mundo, na minha situação histórica, quem sou eu? O que envolve? Nós estamos dentro também de um período histórico, dentro de uma sociedade com leis, com regras, com costumes, com valores. E a questão é, esses são bons, são ruins? É possível cultivar valores melhores? Eu recebo uma gama de valores, de conhecimento e de experiências que as outras pessoas tiveram e passam para mim. E aí eu posso ou investigar os fundamentos delas, ou aceitá-las de bom grado, mas tudo que, não importa como aconteça, vai trazer consequências. Então a questão é investigar isso, né? Então esse é o papel da filosofia. Por isso que a filosofia na Grécia, isso é uma coisa que eu quero mostrar para vocês, ela é uma forma de sabedoria. Ela nasce nesse projeto como um modo de sabedoria, um novo modo de sabedoria, que já existia na Grécia outros tipos, como a religião, como os mitos gregos, como o conhecimento da retórica, da vida política. Então nasce a filosofia como um modo de sabedoria, uma nova forma, uma nova busca de compreender as coisas. Então, uma introdução à filosofia deve ser algo que encontro em minhas circunstâncias. Então, se você já tem um problema que é você mesmo, compreender a si mesmo, então já é a sua circunstância. Então, como que a filosofia pode me ajudar nesse processo, nessa busca, né? Tem que haver um ingresso efetivo na filosofia, o próprio movimento do filosofar. Então, a filosofia não é algo que eu aprendo e apreendo só conceitos, mas é isso que é legal na filosofia. Quando você estuda a filosofia da forma correta, da forma boa, você mesmo é absorvido pela filosofia, né? Não é, então, até o Zubir ele fala isso no livro dele, ele fala que não é o filósofo que absorve a filosofia, mas é a filosofia que absorve o filósofo, né? Não é nós que absorvemos a verdade, nós somos absorvidos pela verdade. Porque a partir do momento que você descobre que algo é verdadeiro, uma verdade, ela se torna maior que você. Você tem que viver conforme ela. Igual, por exemplo, uma verdade matemática. 2 mais 2 é 4. Você nunca mais
Não é você que tem aquela verdade, é a verdade que te tem agora. Você não consegue mais viver sem essa verdade lógica, matemática. Ela é como é. Né? Então, tem que haver o ingresso efetivo na filosofia. O próprio movimento do filosofar. E aprendemos filosofia quando adentramos o que chamamos de tradição filosófica. Né? Então, isso aqui é importante isso. Não há como aprender filosofia sem você entrar na tradição filosófica. E o que é a palavra tradição? Tradição significa aquilo que nos foi legado. Aquilo que nos foi legado. Então é só. Meu Deus, minha letra é horrível, mas então vamos lá. Aquilo que nos foi legado. Tá? Não há como aprender filosofia sem primeiro descobrir o que é a tradição filosófica, ou seja, aquilo que nos foi legado pelos gregos. E descobrir o que é esse negócio que eles chamavam de filosofia. Né? Então é um projeto, né? Então existe um projeto, quer dizer, quem deu o começo, o start de tudo foi Sócrates, né? Então existe o que chama de projeto socrático, que é a investigação de si mesmo, a investigação e a busca da sabedoria. E depois Platão e Aristóteles dão continuidade a isso, mas eles vão aumentando o leque das investigações, né? Mas partindo do mesmo projeto. Então a filosofia é uma coisa que foi ali desenvolvida principalmente por Sócrates. Começa com os pré-socráticos, mas Sócrates dá ele realmente dá a engrenagem da coisa. A filosofia se torna consciente nele, ele tem consciência do que ele está fazendo, que é a própria investigação do fundamento da verdade das coisas. Então a filosofia, mais do que qualquer outra disciplina, precisa ser vivenciada. Precisamos ter experiência da filosofia. Por isso que uma das coisas que é recomendável quando você começar a aprender filosofia é estudar Platão, é ler os diálogos platônicos, é começar a ler os diálogos platônicos. Porque Platão ele faz isso, ele não quer só te passar conceito, ele quer que você tenha a própria experiência da filosofia. E é uma experiência interior, é uma experiência do diálogo com o ser. Né? Experiência significa o que realmente temos em nosso ser psíquico, tá vendo como eu falei lá, os fatos internos. Quanto mais, quer dizer, você tem uma experiência no mundo, nos fatos externos, mas ao mesmo tempo começa a ocorrer um fato interno, você gera memória, você gera dor, você gera emoção, você gera pensamentos, você gera compreensões ou incompreensões. Então, são fatos internos. Quanto mais entro e participo das reflexões filosóficas, mais experiências interiores e vivências filosóficas terei. Então, eu participo das reflexões filosóficas que os filósofos estão tendo. Poxa, isso é tremendo, cara, porque às vezes a gente conversa com tanta gente, ou acompanha redes sociais, e tanta porcaria. Tem gente que às vezes suga a gente, não contribui em nada. Você fala, poxa, eu posso estar na companhia dos grandes homens. Porque quando você está lendo um livro de Aristóteles, por exemplo, você imagina, você vai ler a Ética Nicomo, você fala, pô, esse cara viveu há 2.500 anos atrás, cara, e o cara, eu tô aqui receptando em contato o que ele pensou, o que ele escreveu, o que ele analisou, o que ele refletiu. Ele está me ensinando aqui. Quer dizer, é um negócio fenomenal. Isso é a maravilha da história, né? E do documento histórico. Ele te atinge. Um cara que escreveu há 2.500 anos atrás, ele está ainda trazendo coisas para você. Né? Fatos psíquicos. Ele está fazendo você ter experiência interna, né? Experiências interiores, né? Experiências intelectuais. Então isso me dará uma ideia cada vez mais clara do que é a filosofia. Né? Então a filosofia não é apenas algo acadêmico, mas ela é uma experiência do espírito humano. É uma atividade que acontece dentro de nós, né? E é assim que se aprende filosofia. Né? Então essa definição então fará sentido quando a gente começa a descobrir essa questão como experiência interior, será cheia de significado porque nela estará minhas experiências pessoais. Por quê? Porque se torna minha experiência pessoal na filosofia. Então essa é a introdução que eu quero deixar para vocês. E esse curso é sobre isso, sobre essas experiências fascinantes que a filosofia produz em nós, tá bom? Então, até a próxima. Eu te vejo na próxima aula. Um abraço.